Isso. Tem mais aluna ali, Mariana? Tem. Duda. Pronto, gente. Pedro Henrique. Não, aí não, Mariana. Vamos lá. Ok, filha. Vamos, gente, vamos começar? Todos apostos? Hã? Vamos lá? Tá todo mundo escutando, todo mundo me vendo, certo? Tá. Então vamos lá. Olha, eu bloqueei, como falei, às 7h50 a tarefa, certo? A chamada, que vocês não deixam esquecer de fazer chamada, é só para um controle da escola e do professor, mas o que está sendo dado nota são as atividades online, ok? Não deixem de fazer, viu, gente? Tá? Oi. A aula, ela está sendo assim, viu, gente? Então, olha, a aula está sendo gravada, o tom de voz de vocês vai aparecer para quem for ver. E deixa eu falar uma coisa. A hora que eu terminar as minhas aulas, que vão ser depois do 12h30, que eu vou preparar essas aulas para ser disponibilizado. Na sexta-feira passada, eu fiquei sem internet. Então, quem não assistiu às minhas aulas de manhã foi só ter acesso à aula no final do dia. Entendeu? Então, isso é uma coisa que não depende de mim, tá? Então, eu peço para vocês, dentro do possível, volte à rotina de vocês. Das 8h ao 12h20, vocês vão ter aula normal, tá? Uma que a gente interage mais, eu acho que é menos cansativo do que assistir sozinho, vocês não acham? Não. Tá? Viu? Então, vamos lá. Olha, eu passei de tarefa para vocês. A outra coisa que eu ia falar com vocês. Vocês viram o convite da Mariana para participar hoje de um encontro? Eu até chamo assim, um encontro em grupo fazendo uma terapia. E sob orientação dela. Eu acho que são tempos difíceis. Eu imagino vocês, jovens, estando tão limitados, certo? A angústia que isso não vai dando. O governo decidindo se vai ou não mudar o dia do Enem. A Unicamp esperando o Enem. E assim os outros vestibulares. Eu acho que seria muito bom esse encontro com ela. Tá bom? O encontro com ela não vai ser gravado, certo? Então vocês ficam tranquilos, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula para a gente não atrasar. Então vamos lá, olha. Eu passei esse exercício porque a construção em espelho plano é muito importante. Porque você tendo noção de geometria plana e sabendo fazer as construções de espelho plano, você faz qualquer exercício, tá? Então olha aqui, o Álvaro não me dá a honra da presença dele nunca. Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a semirreta DE da figura, estando todos os pontos no mesmo plano vertical. Bem, eu coloquei esse exercício porque tem um exercício da FUVEST idêntico a esse, apenas que ele pede para traçar um raio de luz que, partindo de A, reflete pelo espelho e chega até a B. Você vai me perguntar assim, Soninha, como que faz um exercício desse? Basta você achar. Aí fala. A Gui pediu para eu aceitar ela. Então vamos lá, se eu não erro. Essa aqui. Não, acho que eu vou precisar da minha assessora, não. Olha só, já estou melhorando. Permitir, ok? Certo?
Bem, mas... Obrigada. Arrasei. Mas, ai, menina, para mim é uma dificuldade. Então, vamos lá. Voltei certinho? Hã? Voltei, gente? Então tá. Então, eu estava falando que tem um exercício da FUVEST que é idêntico a esse, só que pede para traçar um raio de luz que partindo de A, reflete no espelho e chega a B. O que, que eu tenho que fazer? Achar a imagem de A. Como que eu acho a imagem de A? Mede a distância daqui. Não se esqueça que a distância tem que ser perpendicular. Acha aqui a linha. Une a linha B. Você vai achar o ponto de incidência. Tudo bem? Entenderam o que eu falei? Então, ó, do objeto A, acha a linha. Como a distância do objeto ao espelho, do espelho à imagem é a mesma, acha a linha. Liga a linha até B e acha o ponto de incidência. Achando o ponto de incidência, é só traçar. Bateu aqui, chegou até aqui. Ok? Bem. Nesse exercício do ITA, pede o seguinte: determine a distância entre a imagem virtual da lanterna A e o ponto B. Considere que de A a D é 2 metros, de B a E é 3 metros, de D a E é 5 metros. Então, vamos lá. Então, olha aqui o que eu tinha falado, ó. O exercício da FUVEST é isso aqui, ó. A, acha o A' aqui. Se aqui tem 2 metros, aqui tem 2 metros. Liga a linha a B. Aqui é o ponto de incidência. Para traçar o raio de luz, passa aqui, bate aqui, reflete até aqui, certo? No exercício Twitter, ele fala que aqui é 2 metros e quer achar essa distância aqui. Então, vamos lá. Vou construir um triângulo. Como que eu vou construir um triângulo? Numa mesma horizontal, venho aqui, traço o ângulo de 90 graus aqui. Tudo bem? Se aqui tem 2 metros, aqui tem 2 metros, certo? Aqui eu tenho um triângulo que tem como cateto 5 metros e 5 metros. Como que eu vou achar X? X eu vou achar pela... Um pouquinho, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. X aqui, ó. Eu vou achar que eu tenho um triângulo, que é 90 graus. Eu coloco x ao quadrado é 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado usando Pitágoras. X ao quadrado vai ser 2 vezes 5 ao quadrado, ok? X vai ser igual a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado sai da raiz. Quanto que vai dar x? 5 raiz de 2 metros, ok? Alguma dúvida desse exercício de tarefa? Bem, outro exercício de tarefa é o exercício 13. Uma criança segura uma bandeira do Brasil como ilustrado na figura 1. A criança está diante de 2 espelhos planos verticais A e B que fazem entre si um ângulo de 60 graus. Então, ó, o espelho plano A, espelho plano B, formando um ângulo de 60 graus e a criança está aqui. A figura 2 indica 6 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relativa aos espelhos. A criança se encontra na posição 1 e pode ver suas imagens nas posições 2, 3, 4, 6. Desculpa, 2, 3, 4, 5, 6. Em quais das 5 imagens a criança pode ver os dizeres ordem e progresso? Justifique sua resposta. Nós vimos que no espelho plano a imagem formada é enantiomorfa, não é isso? Então, por exemplo, aqui em 2 eu vou ter uma imagem de 1, aqui em 6 também, e aqui em 4 também. Porém, essas imagens vão ser todas o quê? Enantiomorfas, de trás para frente, certo? No 3, eu vou ter a imagem do 6, e no 5 eu vou ter a imagem de 2, que vai ser enantiomorfa em relação a esse objeto, que seria a imagem de 1. Certo? Que vai inverter outra vez. Então, ordem e progresso, eu só vou ver aonde? 3 e 5. Vocês entenderam esse exercício? Sim? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar Pepelinha igual FP, mas é Felinha. Leva de mim nisso. Nossa, Soninha, a aula de hoje. A aula de hoje são as aulas 13 e 14, da frente 3, página 480. Então, por favor, me abram lá. Tudo bem? Jura? Consequentemente, você sonhava com a Soninha.
Credo, gente. Sonhar com a Soninha gritando é pesadelo. Vamos lá. Meninada, o que são espelhos esféricos? Espelho esférico é toda calota esférica em que uma das superfícies é refletora e sua reflexão é especular. O que é especular? Regular. Certo? Então, ó, aqui eu tenho uma calota 1, aqui eu tenho uma calota 2. Tudo bem? Bem. Se as duas superfícies são bem polidas, quando eu tenho a parte de dentro, então se o raio incidir aqui de dentro e refletir, eu tenho um espelho côncavo, certo? Se for a parte externa, certo? Como se fosse uma calota de carro da minha época, que era bem polida, certo? Se fosse meu carro, não ia ser bem polido, né? Porque eu já teria riscado de tudo quanto é jeito, certo? Bem, então, se for a calota, a parte externa, o raio incide aqui e reflete aqui, seria um espelho convexo, ok? Certo? Bem, quais são os elementos de um espelho esférico? Aqui a gente precisa saber. Olha como que eu represento um espelho côncavo, olha como que eu represento o espelho convexo. Aqui, gente, está errado esses dois tracinhos aqui, ó. Esses dois tracinhos é colocado aqui, ó. Tudo bem? Por favor, ó. Certo? O raio de luz incide no espelho côncavo na parte de dentro e o espelho convexo na parte da barriguinha. Certo? Bem, quais são os elementos que eu tenho que saber? Esse daqui é o eixo principal. Certo? Esse é o eixo principal, é o que passa pelo vértice do espelho. O vértice é o centro do espelho. O que é o centro de curvatura? É onde eu ponho a ponta do compasso para traçar o espelho côncavo, certo? A metade da distância entre centro de curvatura e vértice, eu tenho o foco do espelho, certo? Bem, existe uma condição de Gauss. O que é a condição de Gauss? Eu não posso ter uma grande curvatura aqui, ó. Isso aqui não pode passar de 10 graus. Por que, Soninha? Porque senão eu não tenho uma nitidez de imagem. Por que você não tem uma nitidez de imagem? Porque vai acontecer igual o espelho plano quando eu faço uma associação de espelho. Fica imagem de imagem. Ok? Bem, no espelho convexo, o que eu vou perceber? Aqui eu tenho o eixo principal, ok? O que é a reta que passa pelo vértice. Aqui eu tenho o centro de curvatura, certo? Que é onde que eu ponho a ponta do compasso para traçar o espelho. A metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, eu tenho foco. Essa distância entre o centro de curvatura e o vértice, eu chamo de raio de curvatura. Tudo bem? Presta bem atenção que para o espelho côncavo, isso tudo está em frente à parte polida do espelho. No espelho convexo está atrás. Aqui é o raio de curvatura, certo? Eu pergunto para vocês, o que vai ser a distância focal então? Vocês se lembram? O que é a distância focal? Essa daqui, ó. Essa distância aqui, ó. Entre o vértice e o foco. O que vai ser a distância focal, gente? Meninos, estão me escutando? Eu sei, mas quanto que ela vai valer? Bruna. Isso. Lembrando mais uma coisa. Como no espelho côncavo fica na frente do espelho, sempre o foco de um espelho côncavo vai ser o quê? Positivo, concorda? E do espelho convexo, como fica atrás, sempre vai ser o quê? Negativo. Estão lembrando disso? Certo? Continuando. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o eixo principal, certo? Como os tracinhos estão aqui, ó, tá vendo que o tracinho eu coloquei aqui? Considerando que o raio de luz chegue aqui, ó, certo? Tá? Aqui eu tenho o centro de curvatura.
Aqui a distância até o vértice, eu tenho o raio de curvatura que eu chamei de R, certo? Aqui eu tenho o foco, certo? A distância entre o foco e o vértice é a distância focal, ok? E aqui eu tenho o vértice. Não nos esquecendo que o raio de curvatura é 2 vezes o foco. Nesse caso, como o raio incidente está nesse sentido aqui, eu considero esse espelho como espelho côncavo, porque está incidindo na parte interna do espelho. E o foco vai ser positivo. Tudo bem? Caso ele chegasse por aqui, certo? O foco seria um espelho convexo e o foco seria negativo. Tudo bem? Alguma dúvida? Bem, vamos lembrar os raios notáveis, certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui um espelho côncavo, porque tá vendo que o raio está na frente do espelho, na parte interna do espelho. Quais são as propriedades? Todo raio de luz que incide no espelho, passando pelo centro de curvatura, o que ele faz? Bate e volta sobre si mesmo, certo? Bem, todo raio de luz que incide no espelho, paralelo ao eixo principal, incide e reflete passando por onde? Pelo foco, certo? Lembrando daquela propriedade da reversibilidade dos raios de luz, todo raio de luz bate, ó, e reflete sobre si mesmo. Olha aqui, ó, bateu e passou pelo foco. E todo raio que passa pelo foco, o que ele vai fazer então? Refletir o quê? Paralelamente ao eixo principal, certo? Que nada mais é que a reversibilidade, essa propriedade com essa. Agora, essa propriedade aqui é muito importante. Todo raio de luz que incide no espelho sobre o vértice reflete formando o mesmo ângulo, certo? Sonia, como que eu vou traçar o mesmo ângulo? Mede essa distância aqui, a mesma distância põe aqui, certo? Então, ó, você garante que esse ângulo é igual a esse, ok? Certo? Então, vamos ler todas as propriedades, que isso é muito importante, ó. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Segunda propriedade, todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. Pelo princípio da reversibilidade, todo raio de luz que incidir no espelho passando pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal, certo? E todo raio de luz que incidir no vértice reflete de tal forma que o ângulo incidente e o de reflexão são iguais em relação ao eixo principal. Então, o que a gente pode fazer? Mede a distância do eixo principal até um ponto do raio, a mesma distância eu ponho aqui embaixo, eu garanto que o raio, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Bem, Soninha, e nos espelhos convexos? No espelho convexo, não se esqueçam que o raio vai bater aqui e que o foco, o centro de curvatura, está atrás dele, certo? Toda vez que está atrás dele, certo? Eu ponho aqui, ó, certo? Tracejado, ok? Então, vamos lá. Primeira propriedade. Todo raio de luz que vier paralelo ao eixo principal, que jeito que ele passa, que jeito que ele reflete, gente, passando pelo foco. Tá vendo aqui? Então, eu ligo aqui até o foco e ele vai refletir aqui, ó. Certo? Ó, bateu paralelamente, refletiu aqui. E o seu prolongamento passa pelo foco. Ok? Certo? Pela reversibilidade. Todo raio de luz que incidir passando pelo foco, mas o foco está atrás do espelho, certo? Então, eu fiz tracejado, reflete paralelamente, ok? Certo? Todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura, cuidado que aqui, ó, vou fazer tracejado, ó, certo? Reflete que jeito? Sobre si mesmo, certo? Todo raio de luz que incidir no vértice do espelho reflete, certo? Formando o mesmo ângulo. O que eu faço isso, Soninha?
Meça essa distância aqui. Tá vendo? Essa mesma distância eu coloco aqui, ó. Eu garanto que tem o mesmo ângulo. Ok? Certo, gente? Alguma dúvida aí? Das propriedades dos raios? Hã? Nenhuma? Bem. Soninha, como que eu faço agora com a formação de imagens perisféricos? Então, eu vou fazer uma formação de imagens. Vocês querem traçar aqui para fazer junto, para a gente fazer pelo menos um junto? Ou não precisa? Pode ser? Então, pega um pedaço de papel, coloca o espelho côncavo, rapidinho, gente. Já fez? Marca o centro do espelho vértice. Traça uma horizontal passando pelo vértice, que é o eixo principal. Certo? Hã? Marca uma distância que é o centro de curvatura. Na metade da distância entre curvatura e vértice, marca o foco. Então, você põe qualquer medida, certo? Colocou, por exemplo, 6 centímetros. No 3 centímetros, você marca o foco. Ok? Ok? Agora, nós vamos fazer a imagem de um objeto que está antes do centro de curvatura. Então, coloca qualquer posição antes do centro de curvatura. Colocaram? Então, como que eu vou traçar, então, essa imagem? Você pode usar qualquer propriedade dos raios notáveis. Não são 4 propriedades, ó. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal passa pelo foco. Todo raio que passa pelo foco sai paralelo ao eixo principal. Todo raio que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Todo raio que incide no vértice, formando um ângulo I, reflete, formando um ângulo R, de maneira que I seja igual a R. Ok? Bem, o que eu usei aqui para traçar essa imagem? Todo raio de luz que vem paralela ao eixo principal passa pelo foco. Agora, cuidado que vocês têm que tomar. Lógico que esse raio tem que passar pela extremidade superior do objeto. Não vai colocar o raio aqui, viu? Ó, lá em cima, que não tenha nada a ver com o objeto, ok? Tem que passar aqui, ó, pela extremidade superior ao objeto, ó. Todo raio de luz que vem paralela ao eixo principal incide no espelho e reflete passando pelo foco. Ok? Vamos traçar outra propriedade. Eu tracei aquela. Todo raio de luz que passa pelo foco sai paralelo, porque eu acho mais fácil. Certo? Então, olha. Todo raio de luz saiu da extremidade superior do objeto, incidiu, passou pelo foco, incidiu no espelho. Ok? Que jeito que ele vai refletir? Paralelamente ao eixo principal. Ok? Bem, vocês estão vendo que no cruzamento dos raios refletidos, que é esse daqui e esse daqui, não cruzou aqui. Certo? Vai formar a imagem. A imagem sempre sai do eixo principal e vai na direção do cruzamento, formando a imagem A', B'. Certo? Então, ó, a imagem de A é o A', que é aqui. E a imagem de B é o B', que é aqui. Certo? Quais são as propriedades, as características dessa imagem que eu vou chamar de I? O que vocês podem falar para mim? Ela é maior, menor ou igual? Ela é menor, invertida. E o quê?
Não são, não. Eixo irreal. Soninha, por que ela é real? Porque realmente ela se forma, certo? Soninha, quanto é que ela é virtual? Quanto você tem que prolongar o raio de luz para formar a imagem, certo? Não se esqueça que toda imagem que é invertida é uma imagem real, certo? Então, olha, o objeto no espelho côncavo, o objeto estando atrás do centro de curvatura, a imagem sempre vai ser menor, invertida e real. Então, vamos lá. Agora, nós não vamos traçar todos. Na apostila, no caderno de atividade de vocês têm todos os traçados, certo? Então, essa é a situação que nós fizemos, ok? Imagem real, invertida e menor. Se eu colocar o objeto no centro de curvatura, certo? Então, ó, todo raio que vem paralelo passa pelo foco, ok? Ó, todo raio que passar pelo foco, imagina aqui se eu vou conseguir, certo? Que jeito que ele vai? Não vai paralelamente? Certo? A imagem se forma aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Certo? Que jeito que vai ser essa imagem? Real, porque ela se formou, invertida, e vai ser o quê? Igual, certo? Se eu colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco, ó, vão me acompanhando aí pelo caderno de vocês. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Aqui ele usou a propriedade assim, ó, todo raio que passa pelo centro de curvatura, incidiu no espelho e voltou sobre si mesmo, certo? Que jeito que vai ser essa imagem aqui, ó, real, invertida e maior. Então, o que vocês percebem dessa construção aqui até essa? Que quando o objeto era antes do centro de curvatura, a imagem era menor. Sobre o centro de curvatura, a imagem é igual. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é o quê? Maior. Todas elas, real e invertida. Tudo bem? Bem. Se eu colocar o objeto sobre o foco, gente, certo? Aqui ele usou a propriedade. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro de curvatura passa e reflete sobre si mesmo. Esse raio de luz vai ser paralelo a esse. O que vai acontecer? Eles nunca vão se cruzar e a imagem vai ser o quê? Imprópria. Ok? Bem, se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho, olha aqui, todo raio que vem paralelo passa pelo foco, certo? Todo raio que passa pelo centro de curvatura bate e reflete sobre si mesmo, esse raio nunca vai cruzar com esse, ok? O que você vai ter que fazer? Prolongar. Quando você prolongar, a imagem vai ficar atrás do espelho, certo? Essa imagem vai aparecer dentro do espelho. Que jeito que ela vai ser? Como você prolongou e ela está dentro do espelho, ela é virtual. Ela é direita e ela é maior, ok? Certo? Então, olha, a imagem vai ser real e invertida quando ela aparecer na frente do espelho. E a imagem vai ser virtual e direita quando ela aparecer atrás do espelho, isto é, dentro do espelho. O espelho côncavo fornece todas essas imagens, ok? Alguma dúvida na formação da imagem? Tranquilo? Certo? Bem, vamos lá? Bem, e o espelho convexo, Soninha? O espelho convexo, gente, ele forma um único tipo de imagem, certo? O espelho convexo é o espelho do retrovisor do carro, é o espelho que quando você entra num empório, numa padaria, eles colocam esse espelho na frente do caixa. Por quê? Porque a imagem sempre vai ser menor. Mas, Soninha, qual que é a vantagem de você ter uma imagem menor? Você aumenta o campo visual, certo? Bem, então vamos lá, olha. No espelho convexo, aqui está o objeto. Usando as propriedades, olha, todo raio de luz que vem paralelo passa pelo foco, só que o foco está atrás do espelho convexo, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Unir esse ponto até o foco. Aqui é tracejado para mostrar que está atrás do espelho e ele vai refletir. Então, ó, todo raio que vem paralelo passa pelo foco, ok? Bem, aqui ele usou a quarta propriedade, ó.
todo raio de luz que incide no vértice do espelho, certo? Reflete simetricamente. O que quer dizer? Formando o mesmo ângulo, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, ó. Certo? E aí, como que não vai cruzar esse raio refletido com esse raio refletido, eu tenho que prolongar. No prolongamento, ele cruzou aqui atrás do espelho, formando a imagem, a linha belinha. Olha as características dessa imagem, ó. Essa imagem vai ser o quê, classe? Fala para mim. Menor e direito. Bem, então, percebe uma coisa. O espelho côncavo, eu tenho vários tipos de imagem. Real e invertida, eu tenho menor, igual e maior. E virtual e direita, eu tenho maior. No espelho convexo, certo? Eu tenho um único tipo de imagem. Menor, virtual e direita. E no espelho plano, gente, qual que é a característica da imagem? Igual, virtual e direita. Ninguém vai no espelho da sua casa e se vê de ponta cabeça. Você não vê invertida. Você vê o quê? Igual, certo? Dentro do espelho, então quer dizer virtual, certo? E se é virtual é o quê? Direita. Entendeu? Então, olha, nós vimos 3 tipos de espelho: côncavo, convexo e plano. Nenhum deles tem imagem igual ao outro. Concorda comigo? Hã? Quem tá dormindo? Pedro Henrique, você tá dormindo na minha aula? Hein, Pedro? Você tá acordado? O Álvaro não vai vir na minha aula, não? Ah, tá doido. Vamos lá. Bem, então vamos lá no exercício de sala de aula de vocês. Certo? Abriram? Esse exercício vocês já fizeram em prova no passado, eu coloquei para vocês, ó. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagem nítida de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura seguinte. O que é essa imagem aqui em relação à outra? Não é menor? Certo? Essa imagem B seria do mesmo tamanho. E essa imagem C seria o quê? Maior. Uma imagem menor, o espelho A só pode ser um espelho o quê? Convexo, pois a imagem é o quê? Por que eu coloquei virtual e direita? Porque ela está dentro do espelho, que ela é virtual. E ela é direita porque eu percebo que ela é direita e menor. Então, o espelho é o quê? Convexo. No espelho B, a imagem é virtual e direita, como eu estou vendo, mas ela é do mesmo tamanho. Então, é um espelho o quê? Plano. No C, ela é uma imagem virtual e direita, porém maior. É um espelho côncavo. Qual que é a resposta certa? C. Alguma dúvida? Não? Bem, meninada, eu achei que a aula de hoje fosse ficar um pouquinho mais demorada, certo? Por causa da construção. Então, eu vou voltar um pouquinho, vou explicar e não vou perder tempo. Então, vamos lá. E vocês vão recordar comigo. Vamos lá. Como que eu chamo a distância? Quem se lembra da distância entre objeto e espelho? O que era? Como que era chamada a distância entre imagem e espelho? Ai, que bom, gente. Como que é chamada a distância entre o foco e o espelho? O que eu não posso esquecer? Que se o espelho é côncavo, o foco é positivo. Se o espelho é convexo, o foco é negativo, ok? Certo?
P nunca vai ser negativo, gente. Por que nunca vai ser negativo? Você sempre vai estar com o objeto diante da parte refletora do espelho, ok? Porém, a imagem, ela não pode formar na frente do espelho e atrás do espelho, certo? Então, ela pode ser real ou virtual. Quando ela for real, gente, pelinha é positivo. Certo? Então, aqui, ó. Aqui pelinha é positiva, aqui pelinha é positivo. Mas aqui ela não é virtual. Então, pelinha vai ser o quê? Negativo. Ok? Certo? Bem, nesse caso, então, eu falo assim para vocês. É um espelho convexo. Qual que é o sinal do foco? Negativo. Aí, Enzo. Negativo. Certo? Como que eu chamo essa distância aqui? P. Isso, Enzo. P. P é sempre positivo, concorda? Porque está na frente do espelho, ok? Porém, essa imagem aqui, ela não é virtual, direita e menor. O que vai acontecer com o pelinha? Vai ser o quê? Negativo. Certo? Essa imagem aqui, gente, ela nunca vai poder ser projetada, porque ela está dentro do espelho. A gente só projeta imagem real, certo? Se eu projeto imagem real, certo? E toda imagem real é invertida, eu só vou projetar slide invertido, entendeu? Por isso que eu ponho de ponta cabeça, para ele ser projetado no sentido que eu quero, ok? Bem, qual que é a primeira forma? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que eu não uso essa forma, certo? O poliedro, ele usa essa forma. Eu não gosto de usar essa forma porque tem fração. O que eu fazia? Eu achava o mínimo múltiplo comum entre F e P', certo? Então, iria ficar assim, ó, F, P', certo? E eu faço F, P' dividido por F, o que vai dar? P', certo? Igual F, P' dividido por P vai dar F'. Certo? F, P' dividido por P' vai dar FP. Por isso que eu chegava, cortava o mínimo, né? Porque tá, vai ficar P' igual a quem? FP mais F'. Ok? Certo? Como que é a equação, gente? Vamos lá, gente. Como que é a equação? Não, gente, com ânimo, a gente é animado, porque senão quem dorme sou eu. Como que é a equação? P' é igual a quem? FP mais F'. 11h20, gente. Minha filha me avisando que são 11h20. Eu fico tão animada para dar aula para vocês. Então, olha, amanhã vocês terão 2 aulas comigo. Uma aula, eu vou terminar esse assunto e fazer exercício. A outra aula, eu entro em composição de movimentos. Certo, gente? Então, olha, um beijo para vocês e até amanhã. Certo? Tchau. Tchau, gente.